E aí, amiguinhos do meu coração, aspirantes fotográficos, pintores, sedutores, músicos, poetas, construtores, arquitetos, whatever. Buenas tardes, good evening. O dia está acabando e mais um dia pandemônico brasileiro. Vamos ver se uma hora a gente chega no consenso nessa terra. Falando em consenso, vamos falar do nosso consenso aqui, né? Postei para vocês hoje, né, uma chamadinha no meu history e coloquei lá sobre as questões das nossas ondas musicais, dos nossos gráficos relativo à gravação da imagem, certo? Bom, eu fiz um paralelo com a música para ficar mais fácil colocando o desenho de uma partitura, porque quando a gente faz uma foto e joga num equipamento, num editor de imagens, se você faz essa foto numa câmera profissional, você já vai ver aquele gráfico atrás dela. Se você faz isso no seu celular, pode ser que em algum ponto dele você tenha a qualificação do que a gente chama de Livius, né? Se não, você joga num editorzinho da vida aí como o Photoshop, e quando você pedir para ver, você vai ver que ela tem um histórico, né? Atrás da sua imagem existe um histórico de como aquela luz chegou e se harmonizou para chegar naquele resultado. Às vezes não se harmonizou. Por isso que vou deixar aí no final, né, o exemplozinho de novo, né, daquelas nomenclaturas, né, que tem como exposição extrema, pouca luz, subexposição, ou um nível neutro que não tem contraste nenhum, ou um alto contraste, etc., né, que nada mais é do que as ondas, né, da nossa nota musical da imagem. E fiz um parâmetro também relativo à questão do dom, né? Que se você pega uma pessoa que tem o dom para música, às vezes ela toca de ouvido, né? Então às vezes ela não vai estar muito ligada na nota musical, ela tem um puta de uma sensibilidade, vai lá, constrói, né, a música dela, e fim, depois ela vai entender por que tem o sol, lá, si, dó e etc, né? Na questão da imagem, a mesma história. Às vezes o cara já tem um puta de um olho descondicionado, treinado, né? O cara nasceu mais ou menos para isso, né? Como são os pintores também, com aquela sensibilidade toda. E ele capta, né? Ele vê a cena e consegue captar ela, e aí ele chega e na hora que vai ver a harmonia, aquilo lá se construiu. Só que tem aí uma problemática, né? Para se entender um pouco mais, quer dizer, o dom, né, eu acredito que ele seja, né, no meu ponto de vista, obviamente, mais do que meio campo andado, tá? A técnica, ela vem, logicamente, como um complemento, porque se você pega na história que a gente tem sobre a gravação da imagem, né, os caras lá atrás tinham que ficar muito tempo observando uma cena, né? Ficavam lá horas, dias, meses, né, no local observando, ou o cara olhava demais o rosto das pessoas para poder pintar, para poder chegar num denominador comum da imagem que ele queria representar. E assim também foi com a constituição da história da fotografia, que tem lá na minha apostilinha também, uma historinha bacana, sucinta a respeito de como surgiu, que é interessante você saber sobre as gamas, né? Até mesmo para chegar na pictorização atual pelos sensores, né? Que mesmo eles trabalham com a mesma filosofia do que foi a criação da película, né? Com os brometos e grãos de prata. Então, com o surgimento, né, da câmera profissional, né, da caixa escura e etc., as pessoas precisavam aprender como captar aquela imagem de uma forma bem coerente e não ter nenhum tipo de ruído, né? É que o ruído que a gente fala é tudo aquilo que atrapalha a sua fotografia, que atrapalha o seu desenho, que atrapalha o desenvolvimento do seu trabalho. Então, tendo o dom de olhar, não é só isso. Aí você tem que entender de como essa imagem vai ter equilíbrio, né, nos contrastes de iluminação. E principalmente quando a gente trabalha com o preto e branco ou com cor, né? O preto e branco, ele é uma imagem linda, mas ela é muito difícil de ser trabalhada, porque você tem que ter um trabalho. Olha eu sendo redundante aí, desculpa. Você tem que ter uma prática foda, porque constantemente você tem que entender
como vai ser o contraste do céu com o contraste da terra, com o contraste da pele, com o contraste de um objeto, com o contraste que vai ter uma sombra, entendeu? Se ela tá mais clara ou mais escura. Então isso no preto e branco é complexo pra cacete. E no colorido você tem 300 milhões de gamas que estão ali bombando, né? E você vai conseguir ver isso nitidamente quando você pegar essas ondas, que nada mais são, né, fazendo um paralelo, do que a música. A nossa música, a música da sua imagem vai estar naquela disposição de gamas. Então, quando você fizer uma fotografia, tenta dar uma olhada como ficou a nota musical da gravação da sua imagem. Obviamente que existem temas diferentes, onde ela vai ter uma onda maior, né, ou uma onda totalmente modificada, né, com variações. E como isso acontece? Por exemplo, se você tem um objeto simples num estúdio já pré-montado, ou pode ser também um portrait, né, um retrato já pronto, né, você já tem uma iluminação pronta e um objeto só sendo iluminado. Então, logicamente, ela vai ter um gráfico mais sucinto, mais simples, resumido. Agora, se você pega uma foto num lugar super aberto, né, uma imagem de uma landscape, que a gente fala de uma paisagem, e etc., você vai ver que a variação dessa nota musical, dessas ondas relativas aos temas da intensidade de gama de luz, ela vai ter uma variação grande. Então, a partir de agora, né, entenda que é legal demais você ter dom, mas a técnica nesse sentido ela é excelente, porque vai te trazer uma segurança maior na hora de ir registrar uma imagem. Então você vai dar um passinho para trás antes de já sair disparando a torta à direita. Você vai entender que ali a nota musical para registrar a sua foto não está tão bacana. Agora, quando você já fizer um trabalho pré-pronto num estúdio seu, que você já tem um controle da imagem, whatever, né? Tá tudo certo. E quando você for viajar e tirar suas fotos, aí a coisa já complica um pouco, porque você vai ter uma variação ferrada de luz, tá? Luz da manhã, luz do meio-dia, etc. No finalzinho eu vou deixar aí de novo, né, aquela ilustraçãozinha lá dos nomezinhos que aparecem, né, que vocês vão ver as ondinhas, né, um buracão, uma ondinha reta e etc, né, que ela dá mais ou menos a ideia de quando foi que, se você colocou e fez uma foto muito super exposta com excesso de luz, você vai ver uma onda radical para um lado. Se você colocou menos luz, você vai ver ela radical para o outro. Se a luz estava neutra, né, não tinha contraste nenhum, você vai ver que a onda está reta, né? Aí, se você trabalhou um equilíbrio bacana, você vai ver que ela vai ter uma ondulação. Então você já está começando a desenhar suas notinhas musicais, entendeu? Para fazer sua fotinha bonitinha. Pode ser celularzinho, mas depois edita ela bonitinha no editorzinho para você ver como que é a sua ondinha, né? Quem tem uma câmera profissional aí, fuça nela, para de ficar no automation, por favor. Vai lá atrás, tem lá o botão, seja qual for a marca, e aí você vai descobrir lá, depois de ter feito a imagem, né? Vai botar lá nas configurações, clica nela que você vai ver lá a gama, né, da ondinha lá, e vai anotando. É legal você anotar, e aí você vai fazer comparativos para ter outras fotos bacanas e legais também, tá? E aí, com o passar do tempo, quem edita, né, pode fazer isso depois também no celular mesmo. Você vai lá na parte dos levels, né, de contrastes, você vai começar a trabalhar. Instintivamente tem gente que já faz isso, mas é legal você entender o porquê de trás disso, né? Você vai mexer ali, então você vai trabalhar para dar um equilíbrio de mais ou menos intensidade, mais contraste, mais coisas de criação na sua fotografia. Beleza? Então hoje o papo foi esse. Entenda que a sua nota musical, a sua fotografia é como uma partitura. Ela possui uma alma que está lá nas ondas, né, das gamas de luzes que o lindo universo deu através do Sol, que fica no vácuo e dispara essa luz que chega aqui na Terra, e tem toda essa beleza que é todas as cores do arco-íris que nós temos aqui, não é? Já que nós somos todos reflexos, nós não somos seres de luz, não morremos ainda, né? Quem não foi para o inferno, quem não vai para o inferno pode ser um ser de luz, senão é só o sol, né? Ou uma fogueira, e assim vai, é lâmpada, a energia elétrica, né? Aí depois, pegando o gancho, né, do call que eu vou fazer em conjunto sobre o mindset, e isso é importante. O mindset, né, para o seu desenvolvimento, né, não querendo ser spoiler do meu próprio trabalho,
ele te traz um equilíbrio muito foda, né, para quando você for desenvolver uma cena, você não ficar igual aqueles desenhos de garatuja que parecem uns marimbondos que fica na cabeça, sabe, aqueles rabiscos. E é aí que se você tá num mindset mais focado, mais bem trabalhado, você tem um nível de onda mais equilibrado. Então, meu amigo, até nisso, tá vendo? Trabalhe um bom mindset para você fazer sua nota musical ficar harmônica e pra vida também, né? Trabalhe a harmonia na sua vida, meu amigo, por favor, né? Tira os marimbondos daí. Por favor, vamos tocar boas notas musicais. Beleza? Nos vemos. Juízo, homework. Vamos nos harmonizar. Obrigado.